meus amores literários, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje eu trouxe uma tag muito famosa e muito legal aqui do YouTube, que é a tag do Eu Nunca. O que é essa tag? São 10 perguntinhas sobre livros, séries de livros ou então personagens, e eu vou responder qual livro, pra mim, se encaixa nessas perguntas. Vamos lá? Então, para começar o vídeo, quem vai me ajudar com essas perguntas é a minha irmã. Ela vai perguntando e eu vou respondendo para vocês mostrando os livros. Tudo bem? Vamos começar. Um livro que todo mundo leu e eu nunca. Para essa pergunta, eu escolhi a série Divergente. Eu não li nenhum dos livros, eu assisti os filmes, eu gostei, mas eu nunca tive essa vontade de comprar. Então, eu acho que é porque a história não me prendeu tanto assim. Eu nunca li algo tão maravilhoso. Para essa pergunta, eu escolhi o livro O Diário de Anne Frank. Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro alguma vez na vida. Eu li esse livro quando eu tinha 10 anos. Não foi nessa edição, foi na edição de bolso. A minha escola, foi um projeto da escola, a professora levou, a gente leu. E teve uma discussão na sala também sobre esse livro. E pra mim, eu lembro de ter falado que ele mexeu muito comigo porque é um livro real, é um livro com dores reais, com histórias reais, com personagens reais. E pra mim isso mexe comigo. Eu gosto quando o personagem é real. E literalmente ele era real e eu me emociono toda vez que eu leio esse livro ou então assisto o filme que tem sobre ele, que é muito bom. Eu nunca imaginei que iria até o final. Para essa pergunta eu escolhi 2 livros. O primeiro é dessa série daqui, é A Ruiva Misteriosa. Eu confesso que eu comprei sem saber muito a sinopse. Eu tinha gostado da capa e eu falei, tem uma ruiva aqui, então vamos ler, não é mesmo? Mas quando eu comecei a ler, eu lembro que foi em 2015. Eu comprei na Bienal do Livro de 2014, o primeiro e o segundo. Eu fui começar a ler em 2015 e a história não me pegou, eu não tava gostando, eu abandonei e eu só voltei a ler ele ano passado. E, nossa, foi uma outra experiência. Eu percebi que não é que eu não tinha gostado, é porque eu não tava na minha época. Esse livro aqui é um livro adulto, né? Então tem muitos conflitos com a Grace, a vida dela, de como ela tá querendo voltar a ser atriz, ela estudou pra ser atriz e ela não tava conseguindo nenhum trabalho. Então a gente segue com a vida da Grace. Então, quando ela conhece o inglesinho dela, que é o Jack Hamilton, ele é um ator, um novo ator na cidade. E quem é empresária dele acaba sendo a melhor amiga dela, que também é empresária dela, então os dois se conhecem e é um romance muito legal. Eles têm 9 anos de diferença, mas isso não afeta o Jack. Pelo contrário, ele tem muito mais maturidade do que a Grace. E quando eu li esse livro de novo, eu vi que é uma outra mentalidade, é uma outra história para uma pessoa mais velha. E eu sou muito apaixonada por essa série aqui. Leiam! E o segundo livro que eu escolhi para essa pergunta foi O Morro dos Ventos Vivantes. Eu tinha que ler pro 9º ano, então já faz um pouquinho de tempo. A escola me deu um livro, versão bolso, né? E eu não tava gostando, porque era uma letra muito miúda. E eu vi que eu tinha esse livro já. Então, com 14 anos, eu já tinha esse livro, acho que desde os 10 que eu ganhei de alguém. Mas eu nunca tinha lido. Então, eu fui ler nessa edição aqui. E foi muito melhor, foi uma outra experiência. Acho que todo mundo conhece essa série aqui. Esse livro aqui acho que todo mundo conhece porque ele apareceu em Crepúsculo, ele é mencionado em Crepúsculo, que ficou conhecido como o livro da Bella e do Edward, né? Então eu nem preciso mencionar. Mas eu achei um pouquinho confuso quando eu li. Tinha 14 anos, eu tenho que reler esse livro. Porque eu também não me lembro de muitas coisas, mas eu lembro que foi um sacrifício terminar ele, porque eu não tava entendendo, a história tá um pouquinho confusa. Mas eu lembro que eu gostei, então é isso aqui. Eu nunca vou terminar isso. Então, mais 2 livros que eu já comecei há muitos anos e eu não consigo terminar de jeito nenhum, que é Garota Encontra Garota. Eu parei na página 86, eu não consigo sair daqui. Não consigo sair dessa página desde 2016, mais ou menos.
tentar reler de novo, mas não vai. Eu não gostei muito dessa história. Eu sei que tem gente que adora esse livro, mas não foi comigo. Eu nem lembro muito dessa história aqui, então eu nem posso dar uma mini resenha pra vocês. Eu só não vai, não flui. E o segundo livro é A Cruzada Secreta. Esse aqui é o terceiro volume de Assassin's Creed, do jogo. Quando eu comecei a ler, eu li o primeiro livro, eu li o segundo. Eu não sabia que era um jogo. Eu li porque eu gostei muito da sinopse. E depois eu fui jogar o jogo, obviamente. Mas o primeiro e o segundo livro são ótimos. Eu li muito rápido, adorei. Agora, já o terceiro, não sei, eu me perdi na história, não consegui entender nada. Eu tentei reler também. E não vai. Eu parei na página 70 e já desisti. Pra mim, não vai. Eu acho que eu vou ter que pular de livro e ir pro quarto. Eu nunca vou me arrepender de ter lido isso. Então, eu escolhi esse livro aqui, A Seleção. Por quê, gente? Também dispensa apresentações, né? Esse livro aqui eu comecei a ler na pré-estreia. Esse livro aqui eu comecei a ler com 11 anos. Eu comprei esse livro aqui no final de 2011, na Saraiva. E eu só tinha gostado da capa, eu gostei um pouquinho da sinopse. Eu falei, eu queria de presente, né? Eu não tinha muitos livros nessa época, então eu queria ter alguns livros novos. Aí meu pai comprou pra mim e eu lembro que eu fiquei apaixonada. Eu passei a minha pré-adolescência lendo que era Cass. E, nossa, eu não me arrependo, porque parece que eu li na hora certa, sabe? É uma protagonista forte, uma protagonista que tem atitude, que tem opinião formada e não leva desaforo pra casa. Então eu tava precisando passar por essa experiência aqui com um livro bom. Eu acho esse livro ótimo. Pra mim, A Seleção é um dos meus livros preferidos, porque justamente eu li numa época que eu tava precisando muito desse livro. Então eu só sou grata que era Cass. Eu nunca faria isso. Eu escolhi, não tem outra explicação pra essa escolha, é a Rainha Vermelha. Eu gosto muito da história da Rainha Vermelha, mas eu não gosto da Mary. A personagem principal, pra mim, ela é muito entediante, ela é uma personagem... Ela só faz merda, né? Ela sempre fala pra si mesma, não vamos acreditar nos outros, porque, né, todo mundo pode trair todo mundo, e acaba acontecendo com ela. Ela sempre é traída, ela sempre é enganada, e ela tá lá continuando, sabe? Ela parece que não aprende com os erros dela, com as decisões erradas dela. Então, não tem como defender essa personagem. Pra mim, a Mary é bem chata, ela é bem burrinha às vezes. E o Maven, eu fiquei apaixonada pelo Maven. Óbvio, acho que quem não se apaixonou, né? Mas eu não faria o que ele fez. Eu sei que tem muitas explicações, que todo mundo fala que ele foi manipulado pela mãe dele, né? Pela Elara. Mas assim, gente, se o garoto tivesse um pouquinho mais de força de vontade, eu acho que nada disso teria acontecido. Então, eu não faria o que ele fez, obviamente, e eu não seria como a Mary, porque pra mim ela é muito... Não tem explicação, ela não aprende com os erros dela. Nunca queria ter que admitir que li isso. Então, eu escolhi Fallen. Eu li esse livro com 11 anos, foi o primeiro livro não infantil que eu li. Então, esse foi o primeiro livro grande, né, porque eu só lia livros até as 100 páginas no máximo. E esse livro aqui eu lembro que eu demorei 1 ano pra terminar, porque eu não gostava de ler. Mas essa foi uma história que abriu portas pra minha leitura, então eu não me arrependo de ter lido, mas eu não leria hoje, porque na época eu amei a história, eu ficava, nossa, anjos e demônios, nossa, amei. Mas hoje eu vejo que é uma história fraca, né? A narrativa é muito demorada. A autora, a Lauren Kate, ela demora muito pra descrever as coisas, a história é enrolada, tem finais inacabados aqui, mas eu não me arrependo, mas eu não leria hoje. Eu nunca li algo tão fofo na minha vida. E esse livro eu escolhi A Culpa das Estrelas. Pra mim é também um dos meus melhores livros que eu já li na vida, porque, nossa, não tem o que descrever, né, gente? Todo mundo conhece a história do Gus e da Hazel e todo mundo ficou apaixonado por eles. É uma história emocionante, sabe,
passar por cima de problemas e curtir a vida, superação. Acho que também é um livro que todo mundo deveria ler. E eu amo demais o filme também, então é um dos meus queridinhos. Eu nunca ri tão alto lendo livro. Isso, sem dúvida nenhuma. Eu nem pensei muito. Percy Jackson, qualquer um dos livros de Percy Jackson, o Rick Riordan, ele escreve situações muito engraçadas. São frases que eu não sei se ficaram melhores com a tradução, ou se foi proposital do autor, mas enfim, com a tradução ficou 1000 vezes melhor, muito mais engraçada. Então, pra mim, sempre tem umas partes engraçadas em qualquer Percy Jackson que você vá ler. Então, a minha escolha é Percy Jackson. Eu nunca poderia ter sobrevivido à minha infância sem esse livro. Então, pra última pergunta, a 10ª e última, Segredo das Fadas. Como vocês podem ler, é um livro muito curtinho. Ele tinha, não sei nem se ele chega a 100 páginas, mas foi o primeiro livro que eu peguei pra ler. Eu lia com 7, 8 anos e eu não li toda a série, né? Eu acabei não lendo, eu tenho só os 4 primeiros livros. Mas eu também nunca vi ninguém falar muito dessa série aqui, mas eu lembro que eu amei demais, eu amava saber o Segredo das Fadas, como que era a história aqui. Que eu me lembre, a protagonista, ela era neta de uma mulher que vivia nesse mundo, assim, das fadas e, nossa, pra mim na época foi de explodir a cabeça, né? Mas eu sobrevivi à minha infância lendo O Segredo das Fadas. E é isso, galera. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Essas foram as 10 perguntinhas da tag Eu Nunca. E você? Quais livros você responderia no meu lugar? Responde aí nos comentários. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!